Olá pessoal, eu estou aqui batendo um papo com vocês novamente e hoje eu vou trazer um tema que interessa a toda a população, sobre o futebol. Por que o futebol brasileiro vai mal? Eu vou me autorizar a dar uma explicação para vocês, que vocês podem até achar exagerado da minha parte, mas não é exagerado. O que eu percebo no futebol brasileiro é que os jogadores são criancinhas mimadas, né? Que estão sempre fazendo travessuras no campo, teatralização, chamando a atenção, botando a mão no rosto quando o outro adversário bateu no peito dele, se jogam, se rolam no chão. Parece assim aquelas criancinhas que querem chamar a atenção da mamãe, se jogando no chão, dizendo que estão com dodói. Isso faz com que o espetáculo fique comprometido, porque são muito manipuladores, são tapeadores. Vocês gostariam de ter na vida de vocês pessoas convivendo com vocês na intimidade com essas características? Gostariam de ter uma namorada tapeadora, um namorado tapeador, teatralizador? Vocês gostariam de ter um chefe nessas características? Vocês não gostariam. Agora, por que no futebol essas pessoas que são muito bem pagas funcionam assim? Cera. Se jogam no chão para ganhar tempo. Quando vão ser substituídos, o cara sai caminhando como se fosse uma tartaruga, o juiz tem que ir lá empurrar. Vocês admiram isso? Isso tudo contamina o futebol. Evidentemente que contamina. E provavelmente é muito razoável que os clubes, as direções, não se importem com isso. É tipo assim, tem espaço para essas pequenas sacanagens, vamos lá, que isso dá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um rapaz chamado Daverson, que está jogando no Atlético Mineiro, que já jogou no Palmeiras. Quando o Palmeiras, acho que no passado, disputava aí a Libertadores da América, esse rapaz voltava para o meio do campo correndo e o juiz, um argentino, deu um tapinha nas costas dele, fazendo tipo um agrado, e ele se jogou no chão como se tivesse sido agredido pelo juiz. As pessoas acham graça disso, mas eu acho que isso é um jeito de que no Brasil a gente lida bem com as pequenas sacanagens, as pequenas transgressões. Acho que isso é o espírito do brasileiro. No futebol isso é direto. Esses jogadores que fazem isso aqui no Brasil, quando vão para a Europa eles não fazem isso. Olha que interessante. E lá eles não ficam com essas frescuragens. O futebol feminino não tem essas coisas de ficarem simulando. Fair play, que é um jeito de levar em consideração, né, o esporte, o adversário, né, de não ser enganador, de não fazer pequenas falcatruas, não funciona. Acho que isso faz toda a diferença no futebol. O quanto se empenham, o quanto são cobrados, o quanto são disciplinados. Então, eu não tenho dúvida que se nós não olharmos para isso tudo com uma atenção e com uma exigência, o futebol vai ficar desse jeito. Vou falar do Vini Júnior, que é um cara que foi atacado, abusado com racismo na Espanha, né? E o Vini reagiu de uma forma muito saudável. Agora o próprio querido Vini Júnior, num jogo aqui de classificação para a Copa do Mundo contra o Paraguai, ele fez uma jogada de estilo em cima de um jogador paraguaio, lá na lateral, chamada Lambreta. Olá, Vini Júnior, isso é uma sacanagem, isso é um abuso que tu está fazendo com um adversário teu. Faltou fair play, faltou respeito. Agora, né, todos nós aplaudimos, a imprensa acha legal isso, né? Afinal das contas, isso é o jeito criativo do jogador brasileiro. Eu acho que não é criativo coisa nenhuma. O querido Neymar, né, também, né, gostava de fazer firulas, dribles especiais no meio do campo e levou muita pancada ao ponto de se lesionar. Se jogava no chão. Então, os jogadores brasileiros eles estão contaminados com esse jeito infantiloide de funcionar, que se nada for feito, se não houver intervenções dos dirigentes, não tratar isso, que é uma falta de respeito para o espetáculo, para o jogo, nós vamos continuar desse jeito, um futebol de segunda linha. Vocês podem achar que eu sou muito metido, eu sou Nélio Tombini, eu sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta, mas eu acho isso fundamental. Se a gente não tiver essa atenção, né, na nossa vida como um todo, dentro de casa, no futebol, no trabalho, né, no meio político, nós vamos continuar sendo esse país onde tudo pode acontecer. O jeitinho brasileiro absorve isso e nós vivemos como se nada estivesse nos tocando, como se nada disso fosse inadequado.
detalhes onde a saúde emocional, a gestão emocional, a saúde mental fazem toda a diferença. Esse vídeo faz parte de um programa que eu tenho desenvolvido que é Desarmando Armadilhas Emocionais do Dia a Dia. Futebol passa por isso. Nossos atletas precisam ser mais gente grande, mais homenzinhos sérios, e não uns meninos infantilóides que ficam lá brincando, né, fazendo essas palhaçadas, né, essas pequenas arruaças e essas pequenas tapeações, ou grandes tapeações, porque tapeações sempre são tapeações. Pense nisso, um abraço.